Obrigado. Então, eu vou dar início à minha apresentação. Como o professor Flávio disse, o título é Desenvolvimento de um hardware embarcado junto a uma aplicação mobile dedicados ao monitoramento da temperatura dos partos mamários de vacas leiteiras. Meu orientador é o professor Flávio e meu co-orientador é o professor Luiz Fernando de Oliveira. Então, partindo de uma contextualização, quando a gente pensa na produção animal como um todo, que no caso vai ser abordado a produção da pecuária leiteira, nós temos 4 pilares que nós levamos em consideração. Quais são? Nós temos o bem-estar animal, desses animais de produção que estão relacionados, né, na produção, que a gente está vendo, no caso vai ser a produção de leite. Nós temos a qualidade do leite, tanto em fatores microbiológicos quanto em fatores nutricionais. Nós temos a quantidade da produção, sempre busca-se maximizar a produção. E é isso, falei 4 fatores, mas é que a qualidade e a saúde do animal também, que no caso são interrelacionados, né? Falei 4, mas é que a qualidade e a saúde do animal são interrelacionados. Nesse sentido, dentro da pecuária leiteira, nós temos uma doença que ela influencia nesses 4 fatores na produção de leite, que é a mastite. A mastite, ela é uma doença inflamatória que ela ocorre no úbere do animal, acho que o animal está presente. E ela corresponde à inflamação dos quartos mamários. O que são os quartos mamários? Os quartos mamários, eles são a divisão anatômica do úbere da vaca. Então, o úbere, ele é dividido em 4 quartos mamários. No caso, a gente tem o dianteiro direito, o esquerdo, e o traseiro esquerdo e direito. A produção de leite, ela é individual em cada um desses quartos mamários, e a inflamação, ela pode ocorrer em um quarto mamário ou em vários quartos mamários. E quando ela ocorre em um, normalmente ela se espalha para os outros. Essa doença, ela pode ocorrer por causa de inúmeros fatores, mas 90% dos fatores, 90% da ocorrência da mastite, ela é de origem bacteriana, em que entra um patógeno dentro do esfíncter do teto e causa a inflamação do úbere. Nós temos alguns métodos diagnósticos que normalmente são utilizados. Nós temos a mastite, ela se divide em 2 quadros, pode ser tanto o quadro clínico quanto o quadro subclínico. O quadro clínico a gente consegue observar com exames físicos de palpação, a gente consegue fazer uma inspeção visual, e a gente faz o teste da caneca. O que é o teste da caneca? É quando você tira um jato de leite e vê se tem grumos neles, se tem alguma formação de grumos no leite. E a gente tem a mastite subclínica, que ela só é diagnosticada através de testes químicos, normalmente contagem de células somáticas, devido à inflamação aumenta a quantidade de células somáticas, que são as células de defesa, e estas células são diagnosticadas, são observadas através dos testes CSS e CMT. Aqui eu coloquei uma informação de como ocorre o monitoramento, né? Normalmente você tem uma recomendação da periodicidade desses testes, e os testes físicos devem ser feitos, são recomendados, né, que seja feito diariamente antes da ordenha, e os testes químicos, normalmente numa frequência mensal. Porque essa doença, o que acontece, né? Ela pode se espalhar de animal para animal. Então, se um animal tem essa doença, ele precisa ser isolado, você precisa fazer um tratamento, você entra com antibiótico, e se você não diagnostica de forma precoce, tem uma alteração permanente no parênquima do úbere, que é onde forma o leite, então o animal até perde produtividade permanentemente. E, pensando nisso, né, existem muitos estudos que tentam buscar relacionar a ocorrência da mastite com uma outra variável. E um parâmetro muito estudado dessa relação é a relação entre a mastite e a temperatura. Eu trouxe no slide alguns trabalhos que têm essa relação entre a ocorrência da mastite e a temperatura. Aí, no caso, vou falar rapidamente deles, porque por conta do tempo, né? Então, a gente tem Silva, que relacionou diferenciação de imagens termográficas de vacas normais com vacas com mastite. A gente tem Machado, 2021,
que viu a utilização da termografia infravermelha para ver a detecção da mastite. Ele fez em cada um dos quartos nomários, encontrou uma relação. A gente tem o ANG 2021, que utilizou sensores auxiliares à termografia, utilizou a termografia e utilizou sensores auxiliares para ver se ele conseguia melhorar a eficiência da termografia, encontrou resultados satisfatórios. Aí a gente tem Pandorf, que fez a diferenciação de imagens termográficas usando métodos estatísticos. Então, ele pegou essas imagens, aplicou um método estatístico para ver se ele conseguia fazer a identificação da doença, e ele conseguiu encontrar resultados satisfatórios. E a gente tem Giovanni, que demonstrou a utilização de termografia infravermelho como uma ferramenta promissora para o diagnóstico da mastite, no caso, mastite subclínica, que ele encontrou, né? Pensando nesses estudos que eu trouxe para vocês, nós temos a utilização de tecnologias, né, para a gente pegar essa variável de temperatura e tentar fazer esse diagnóstico, seja por um método estatístico ou por algum algoritmo de computador. Então, com a evolução tecnológica, as tecnologias elas foram ficando cada vez mais acessíveis, mais baratas, então a gente consegue pensar em formas da gente pegar essa temperatura utilizando alguma dessas tecnologias novas e tentar dar acessibilidade para o produtor, né? Então, aqui eu trouxe a questão da Revolução Industrial, que teve novas tecnologias de coleta, transmissão, gerenciamento e aplicação de dados, e duas tecnologias que vão estar no meu trabalho são os sistemas embarcados, que é a união de hardware e software dedicados a uma aplicação específica, e a internet das coisas, né? No caso, a utilização de alguma plataforma de monitoramento, que pode ser mobile, pode ser web, pode ser desktop, que é instalado no computador, né? E, no caso do meu trabalho, eu utilizei mobile, né? Então, levando tudo isso em consideração, o objetivo do meu trabalho foi desenvolver um hardware embarcado junto de um aplicativo mobile, neste caso a captura de temperatura dos quartos normais de vacas leiteiras, com a integração do banco de dados online, e os objetivos específicos foram escolher os componentes de hardware, baseando no estudo de pré-requisitos, realizar a listagem de funcionalidades do aplicativo, confeccionar o desenho esquemático eletrônico da placa-circuito impresso, elaborar as telas do aplicativo, baseando-se numa listagem de funcionalidades, e validar o funcionamento do hardware e do aplicativo através de testes de bancada e de testes de caixa preta. Vou explicar mais sobre esses testes quando chegar a parte que eu menciono eles na apresentação. Então, a metodologia, aqui eu trouxe uma imagem que mostra a interação entre o dispositivo embarcado, o aplicativo celular e o banco de dados. O trabalho ele foi dividido em duas partes, assim, para ficar melhor organizado. Então, a gente tem tem uma parte dele que eu vou apresentar para vocês, que tem toda a elaboração do dispositivo embarcado, de todos os componentes. E o dispositivo embarcado ele se conecta com o aplicativo celular através de comunicação Bluetooth. O aplicativo de celular, por sua vez, ele tem uma interação com o banco de dados. Essa interação ocorre através do próprio Wi-Fi do celular com o banco de dados. Então, é um banco de dados em nuvem. Então, partindo da parte do hardware, o que foi feito, né? Foi escolhido o aplicativo, o programa utilizado para fazer a questão do esquemático eletrônico, que eu utilizei o KiCad, que é um programa de código aberto para confecção de projetos eletrônicos. Fiz um estudo de pré-requisitos necessários, focados no hardware dos estudos, que eu vou apresentar mais à frente, com mais detalhes, esse estudo de pré-requisitos necessários. E eu fiz um rascunho do sistema embarcado proposto no desenvolvimento, que no caso é essa imagem que tem do lado. Apesar de ser uma imagem simples, normalmente quando a gente trata de desenvolvimento de hardware, a gente sempre faz um rascunho do sistema proposto, até para a gente se guiar na parte do desenvolvimento. Aí, partindo da questão do aplicativo mobile, o que foi feito? Eu fiz a escolha das ferramentas de desenvolvimento do banco de dados, né? No caso, eu escolhi para a plataforma de desenvolvimento, escolhi o Codler. Ele é uma plataforma online e gratuita. Agora tem uma limitação para usuários gratuitos,
mas essa limitação ela não chegou a interferir no meu desenvolvimento. Depois, mais à frente, eu posso explicar, posso abrir um pouco mais essa parte. Ela é voltada a Android. Por que Android? Android é o sistema operacional celular mais presente aqui no Brasil. 86% dos celulares do Brasil tem sistema de aplicação Android, né? E ele é baseado em no-code, então a gente usa para programação bloquinhos de arrastar e soltar. A gente monta a lógica em blocos. E a gente pode também fazer algumas integrações utilizando o HTML e JavaScript. Eu acabei utilizando HTML e JavaScript para fazer tanto a parte que mostra a imagem do sensor de temperatura, quanto para fazer os gráficos. Eu também acabei utilizando HTML e JavaScript. Aí o banco de dados foi o Firebase, que ele é um banco de dados que tem uma sincronização em tempo real com todos os usuários. Ele tem a flexibilidade de poder fazer interação entre plataformas web, entre celulares também. E ele é bom, uma coisa positiva dele é que ele faz todo o back-end do banco de dados de maneira automática. Então, eu não preciso fazer o código, como quando a gente mexe com SQL, normalmente a gente faz algumas chamadas de código de gerenciamento dos dados, né? Aqui, no caso, ele faz tudo de uma maneira muito automática. Eu não preciso de muita programação para fazer, preciso de bem pouca coisa, e por isso que eu acabei optando por ele. Aí aqui tem um esquema de disposição lógica de funcionalidades, né, do meu aplicativo. Essas funcionalidades, elas foram listadas, eu trouxe e depois eu montei esse esquema. Eu acabei trazendo um esquema para... porque ele é bem visual, assim, as funcionalidades como elas são dispostas, né? Aí tem redefinição de senha, realizar login, criar conta. Aí eu tenho, no caso, menu principal, eu tenho aqui inserção e edição de dados do usuário. Eu tenho também dados relacionados ao animal, de cadastro, editar, excluir e realizar medições de temperatura e imagem termográfica e estatísticas também, que mostram os gráficos. E eu tenho estatísticas do rebanho também, que eu vou mostrar mais à frente. E agora eu vou falar dos meus resultados e discussões da parte do hardware. Então, para o estudo de pré-requisitos, o que eu fiz? Eu olhei na literatura estudos, procurei estudos mais recentes assim que eu encontrei, e fui olhando o hardware presente nesses estudos, para eu ver características que eu pudesse trazer para um hardware que eu fosse desenvolver. Tentar, apesar de ser componente de baixo custo que eu escolhi, tentar manter uma certa equivalência de alguns requisitos que julguei mais importante. Aqui nós temos a acurácia dos dispositivos, que foi uma coisa que eu olhei. A gente tem uma acurácia de 2 a 3 graus, né? Que foi a faixa que eu busquei escolher os sensores. Eu deixei como limiar máximo, né? Mais ou menos 3 graus de acurácia, porque quanto maior a acurácia, pior fica, porque a gente tem mais dados mais longe, né? A possibilidade de estar mais longe da média. A faixa de medição das câmeras, ela é bem grande, então, como a gente vai medir temperatura do Uber, não precisava de uma faixa tão grande assim, né? Então, eu pensei que se uma faixa um pouco menor assim, mais que 10 para você medir entre 30 e 60 graus, assim, já era o suficiente. E aqui eu trouxe também o preço das câmeras. A gente vê que tem câmeras de R$2.000 e tem câmeras de R$10.000. As câmeras termográficas costumam ter um valor um pouco mais elevado, até porque elas têm uma ampla gama de aplicações, pode ser usada para ver temperatura de dispositivos mesmo, utilizada em aplicações de construção civil, então elas são de propósito geral. Por ser de propósito geral, elas precisam ser bem mais robustas, né? Então, por isso, conta desse preço. Aí, pensando nisso,
eu fiz a escolha dos sensores e dos componentes de comunicação do hardware com o ambiente externo. Depois disso, eu escolhi o microcontrolador e, por último, eu escolhi as requisições de energia. Por que essa ordem? Porque os sensores e a parte de comunicação externa, eles, quando a gente vai escolhendo algumas coisas, essas coisas têm os pré-requisitos deles. Então, primeiro os sensores, depois a comunicação, aí eles têm os pré-requisitos deles. Aí, baseando nesses pré-requisitos, eu escolho o microcontrolador, e depois de escolher o microcontrolador, eu escolho as opções de gerenciamento de energia. E cada dispositivo tem uma questão de alimentação. Então, eu tentei seguir por essa ordem. Os sensores escolhidos. Foi escolhido um sensor de temperatura LMT35. Ele é um sensor de contato, então ele mede no ponto em que você encosta. Ele tem uma acurácia de mais ou menos 0,4 graus, então é uma acurácia bem menor do que aqui a das câmeras termográficas. A diferença entre ele e uma câmera é que a câmera mede vários pontos. Então, e ele faz uma medição pontual. Foi escolhido um sensor pontual porque há a possibilidade de você pensar em melhorar a precisão da câmera termográfica quando você tem um sensor auxiliar, né? A faixa de medição é de menos 50 a 150 graus, foi uma faixa que foi levada em consideração. A tensão de alimentação é 1,8 volts, uma corrente quiescente de 5,4 microamperes, e ele é um sensor analógico, então precisa de conversor analógico digital do microcontrolador. Aí, o sensor de matriz de temperatura que eu escolhi foi esse sensor MG8833. Ele tem uma acurácia de mais ou menos 2,5, então fica intermediário ali entre os 2 e 3, né, graus que eu tinha mostrado para vocês na tabela das câmeras utilizadas nos trabalhos. Ele tem uma faixa de medição de 0,80 graus, então é uma faixa que dá para a gente medir a temperatura do animal. Tem uma tensão de alimentação de 3,3 volts, 64 pixels de resolução, e ele é um sensor digital, porque ele tem um conversor analógico digital interno. Ele manda já o sinal digital, só precisa da comunicação via I2C, que é um protocolo de comunicação entre dispositivos. Aí, pensando, né, na parte de comunicação do meu dispositivo com o celular, eu utilizei um módulo Bluetooth. O módulo Bluetooth tem uma frequência de 2,4 GHz, ele utiliza o ART. O ART é um protocolo serial. Então, você pega a temperatura, sei lá, vamos supor, 34 graus. Aí você tem que mandar o 3, o 4, ponto, 0 e o 0. Aí é uma comunicação serial. Então, é uma coisa de cada vez. A gente tem uma tensão de alimentação 3,3, a distância máxima de 30 metros. Como o dispositivo foi pensado para eu estar com o celular ao lado, assim, foi uma distância que foi considerada, porque não estaria muito longe do dispositivo. Então, por isso que foi utilizado o Bluetooth. E ele tem uma taxa de transmissão de 16 kB por segundo. Essa taxa de transmissão ela foi suficiente para a gente fazer a transmissão dos dados de temperatura, tanto do sensor de contato quanto do sensor de matriz de temperatura. Por que a transmissão máxima é importante? Porque, dependendo da quantidade de pixels que eu vou transmitir, se fosse superior a 16 kB por segundo, eu já não conseguiria fazer a transmissão. Mas eu só precisei, se eu não me engano, de 10 kB por segundo para fazer a transmissão, então foi suficiente. Aí, pensando nesses dispositivos que foram escolhidos, tanto do Bluetooth quanto dos sensores, escolhi com o microcontrolador MSP405-2155, tem uma frequência máxima de 24 MHz. Isso aqui é utilizado para a gente, na hora da programação, a gente fazer as contagens de tempo. Ele tem uma alimentação de 3,3 volts, tem um conversor AD de 12 bits, então, para o sensor de contato, que era analógico digital, eu consigo fazer a conversão dele. Tem suporte para o ART, que é a comunicação do módulo Bluetooth, e tem suporte para I2C, que é a comunicação do sensor MG8833. E foi adicionado um clock externo para contagens de tempo maiores, né? Então, é um clock com 32 kHz. Aí foi escolhidos os reguladores de tensão, como os dispositivos escolhidos, né, os componentes escolhidos,
tem 3,3 volts de alimentação e 5 volts, foi utilizado 2 reguladores de tensão, um que pega um valor de alimentação de 2,7 a 30 volts e transforma em 5 volts, e um que pega esses 5 volts e transforma em 3,3. Então, no circuito, a gente consegue montar a alimentação certinho. Aí aqui eu trouxe o preço, né, dos componentes que foi utilizado para a montagem do meu hardware. Eu coloquei aqui o valor deles, e o valor ficou em R$ 168,30. A gente consegue observar aqui a maior porcentagem do orçamento foi utilizada no sensor de matriz de temperatura, mas o dispositivo em si, ele ficou bem mais barato que uma câmera termográfica. Isso acontece porque as câmeras são de propósito geral, o dispositivo embarcado é um propósito específico, então ele só serve para aquela medição de temperatura, e é mais por conta disso também, né? Fora que a câmera termográfica, ela tem também um software interno dela, tem uma memória, tem uma coisa, ele é um pouco mais robusto, assim, para tanto de aplicações que ela precisa atender. Aí aqui eu trouxe só os circuitos mesmo, aqui são os circuitos dos reguladores. Vou passar rapidamente dessa parte. Aqui é o microcontrolador. A gente escolhe onde a gente conecta aqui para ficar melhor na hora que a gente monta o circuito certinho. Então, a gente tem que escolher de uma forma que na hora de montar o circuito fica mais fácil. Aqui são os conectores do sensor LM85, do AMG 8833 e do módulo Bluetooth. Aqui são JTAG, que é utilizado para a gente gravar o código dentro do hardware. O LED, né? A gente colocou um LEDzinho de status. E a gente colocou também o clock, que eu falei para vocês, de 32 kHz, né? A gente tem a opção de tempos maiores, contagem de tempos maiores. E aqui é o esquemático eletrônico ADMG 8833, que eu coloquei tudo aqui. Opa! E a placa do AMG 8833 ela foi feita separada para a gente ter uma questão de organização mesmo. E também essa placa ela pode ser utilizada para outros hardwares que eventualmente possam usar esse sensor. Né? Aqui são as placas de circuito impresso que eu fiz o desenho, né? São as placas tanto do AMG 8833, que é esta daqui, quanto a placa que tem o outro sensor e tem toda a questão de gerenciamento, do LED e do microcontrolador. Aqui são as visões 3D das placas. E aqui é o sistema embarcado desenvolvido, né? Depois de impresso, de soldados, componentes, foi esse o resultado que a gente chegou. Então, eu realizei os testes de medição do sistema embarcado. Como que eu fiz? Foi um pouco complicado, mas graças a Deus deu certo. Então, eu fiz a temperatura, como eu só ia ver o funcionamento dos sensores, foi feito em temperatura ambiente mesmo. Foi feito um teste de bancada e fez-se o envio dos dados. Esse aqui à direita são os pixels, 64 pixels de temperatura do sensor de matriz de temperatura. E do outro lado aqui são os dois sensores LMT85. Coloquei dois sensores. Aqui tem algumas marcações, né? Eu coloquei um conchete para delimitar as leituras. Coloquei um ponto para delimitar casas decimais e uma vírgula para delimitar entre leituras. Por que são importantes? Por que é importante fazer isso, né? Porque na hora que a gente vai pegar os dados do sistema embarcado e colocar eles no sistema, para a gente saber o que é o que, também para fazer a montagem, a construção da imagem, a gente precisa ter delimitação de quais são os pixels, a gente precisa saber, aqui eu coloquei os dois sensores LMT85, eu coloquei A e B, né, para delimitar de qual sensor está vindo a leitura, apesar que eu vou fazer uma média, mas é para ter certeza do que eu estou fazendo na programação. Então, foi isso, a parte do hardware é isso. A parte do aplicativo. A parte do aplicativo, eu fiz 21 telas, abordando todas as funcionalidades do aplicativo, e grande parte dos dados foi utilizado
como foi utilizado o teste de caixa preta. O que é o teste de caixa preta? É quando a gente testa as funcionalidades inserindo entradas no aplicativo e vendo a saída, vendo se ele está respondendo conforme o esperado. Então, foram colocados a maior parte dos dados fictícios. Os únicos dados verdadeiros foram os dados de medição do sensor de temperatura que eu utilizei, que aí eu vi a comunicação entre o aplicativo e o sistema embarcado. Aqui são telas de cadastro do usuário. O layout foi bem difícil de fazer, em várias versões, mas eu consegui chegar nesse resultado. A gente tem no Firebase, eu não coloquei um print, mas a gente tem no Firebase a opção de criação de usuário e cadastro de usuário por e-mail. Então, você insere seu e-mail, você consegue fazer a questão de registro. Aqui no registro a gente utilizou, eu utilizei nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha. Aí dentro do aplicativo, depois que faz o login, o usuário coloca mais informações dele lá. Aqui eu esqueci a senha, no caso você coloca o seu e-mail, ele te manda um e-mail lá com um link para você redefinir a senha. E o login, no caso, tem a questão, você digita o login, digita a senha e entra. É um servidor ele tem uma comunicação, como se fosse um servidor que cria e-mails de redefinição de senha, um serviço de redefinição de senha. Aqui a gente tem as telas, né, do menu principal. Coloquei telas dos dados do usuário, depois que o usuário loga. Se é o primeiro acesso, ele insere os dados dele. Aqui é a tela do menu principal, que você tem acesso a todas as opções que o aplicativo tem. Esses ícones aqui são ícones do próprio... São ícones, assim, gratuitos. Então, são ícones gratuitos. Aqui eu tenho uma tela de pesquisa, né, em que eu consigo pesquisar através do código gerado. Cada animal tem um código específico para você ter atribuição, né? No caso, um usuário pode ter vários animais, só que cada animal só pode ter um dono, né, no caso, um produtor relacionado. E aqui tem o resultado de busca, né? No caso, se você busca sobre o cadastro, tem aqui as informações do animal, né? Aqui eu tenho a questão de cadastro, edição e exclusão do cadastro dos animais. Aqui eu tenho a questão da realização das leituras. Eu montei 3 telas para colocar algumas informações da realização das leituras. Aí, no caso, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente primeiro seleciona o animal que a gente vai fazer a leitura. Depois a gente coloca os dados dessa nova leitura. Eu coloquei aqui como dados qual quarto mamário eu vou fazer a leitura, o tipo de sensor usado. Aqui eu coloquei matriz de temperatura, imagem termográfica e captura pontual de temperatura. Por que eu coloquei imagem termográfica? Apesar de não ter ainda essa funcionalidade no meu aplicativo, eu coloquei para que, se for realizada uma leitura com outro dispositivo que não seja o meu, ser possível, assim, uma possibilidade de expansão, né? Escalabilidade do aplicativo, no caso, pensei nisso. E a questão de seleção do tempo para as leituras. Aí, no caso, tem a leitura instantânea, no caso de uma imagem assim, e tem também a escolha de intervalo de tempo para o sensor de contato. Por quê? Porque alguns sensores a gente precisa esperar um tempinho para ele ter uma estabilização nas leituras. Por isso que tem essa opção. E as informações de conexão aqui é tipo um check-in, né? Você vê você vê se é o animal correto que você selecionou. Você vê todas as informações que foram selecionadas anteriormente. Você tem que dar uma confirmação aqui e fazer a conexão com o dispositivo embarcado. Aí, depois de feito tudo isso, você clica em realizar leitura. E aí, dependendo da opção que você escolheu, você tem ou a opção de captura de imagem ou a opção de medir o sensor de contato, né? Aí, esse 100 aqui, ele é uma contagem de tempo, né? Que vai girando assim, quando chega no 100, completa o círculo. E essa imagem aqui à direita, eu tive que utilizei JavaScript para montar, porque o Codler, essa opção de você criar uma imagem termográfica a partir de um conjunto de pixels, ela é um pouco mais robusta do que o Codler normalmente utiliza. Então, eu tive que utilizar
JavaScript com HTML. Aí eu fiz uma interação lá. Eu não utilizei nenhum algoritmo de processamento de imagem, porque muitas bibliotecas de processamento de imagem são utilizadas em Python, só que Python não tem compatibilidade com o Codel. Então, eu tive que desenvolver, assim, pesquisando bastante na internet e montei com 64 pixels mesmo. Se eu fizesse um algoritmo de processamento de imagem, ele ia pegar esses pixels e ia fazer a interpolação bicúbica, se eu não me engano, que se chama, e ia transformar em 1024 pixels. Ia ficar muito complexo para mim fazer, e acabou que não deu muito tempo, mas eu consegui fazer pelo menos a imagem com 64 pixels. Como que essa imagem é salva no banco de dados? Atualmente, eu salvo as leituras mesmo dos pixels, e a imagem a gente visualiza quando a gente abre o aplicativo. Tem como salvar a imagem em si, mas eu acabei não fazendo isso. Por enquanto, estou salvando, eu acho que até pela questão de memória é melhor salvar os pixels. E acho que é isso, a parte de leituras. Aí aqui são telas de consulta, né, de histórico de leitura, histórico de captura de temperatura e de imagem térmica. Aqui eu tenho algumas opções de leitura, temperaturas capturadas do sensor pontual, no caso, né, do sensor de contato, temperaturas de imagem termográfica. Aí eu tenho aqui estatísticas diárias e semanais do animal e estatísticas do rebanho. O histórico de leituras aqui é uma tela em que eu consigo ver, no caso, a histórico de captura pontual de temperatura. Então, a gente tem aqui o dia e a gente tem a temperatura, né? Esses dados aqui são dados que eu acho que não está dando para ver, mas são dados, aqui embaixo tem os dados mostrando, né? E são dados fictícios. Os únicos dados reais são os dados de leitura que eu mostrei para vocês anteriormente. E aqui no caso, seria as imagens dos quartos mamários, né? No caso, aqui tem o registro do animal. E aqui tem a data que você seleciona desse registro, né? E você pode ver do quarto posterior esquerdo e anterior esquerdo, posterior direito e anterior direito. E aqui são as telas de estatística do animal, que eu dividi em diárias, semanais e estatísticas do rebanho. Vou explicar o meu pensamento, né, por trás desses gráficos. Nas estatísticas diárias, eu coloquei um gráfico que ele coloca temperatura em Y, no eixo Y, né? E no eixo X ele coloca os quartos mamários relacionados. Então, a gente tem os 4 quartos aqui e a gente tem a temperatura em Y. Por quê? Como a mastite é uma doença que pode iniciar em um quarto mamário e depois passar para os outros, eu pensei que se ela iniciasse em um quarto mamário e tivesse uma diferença, assim, superior em um quarto em relação aos outros, poderia ser detectável se você olhasse nesse gráfico. Por isso que eu coloquei essa opção. As estatísticas semanais, eu coloquei os dados de temperatura, aqui no caso, né, de uma semana da medição histórica, né, de uma semana daquele animal, em relação ao rebanho. Então, no caso, tem uma média de temperatura dos quartos mamários do rebanho e uma média de temperatura, na verdade, a média de temperatura dos quartos mamários do rebanho com a temperatura daquele dia daquele animal. Para você ver se o animal está naquele determinado quarto mamário, se a média está superior ou inferior, se a leitura está superior ou inferior à média dos quartos mamários do animal. Aí a gente tem a opção de olhar os 4 quartos mamários e o intervalo de uma semana aqui embaixo. E aqui as estatísticas gerais do rebanho mostram alguns dados gerais do rebanho mesmo. Quantidade total de vacas, vacas saudáveis, vacas com mastite subclínica e mastite clínica. Aí, no caso, esses dados de mastite aqui são editados no cadastro dos animais. Se foi detectado algum animal com mastite, o usuário vai e coloca lá no cadastro se está com mastite, se não está com mastite. E aqui o gráfico, ele mostra as vacas com e sem mastite nos últimos 3 meses. Aí aqui, no caso, está junho, julho e agosto. São dados que eu coloquei mais para ajudar na visualização do produtor, no caso, quando ele for fazer a consulta, ele for olhar, né, os dados.
Então, como conclusão, eu coloquei que a elaboração de soluções que minimizem os custos e aumentam a acessibilidade tecnológica para pequenos e médios produtores, né? Que foi um ponto que eu observei no meu desenvolvimento, principalmente do hardware, né? Que você consegue um valor menor, desde que você delimite, tenha delimitação específica de hardware, você consegue um valor menor, mesmo que seja para propósito específico. E eu coloquei aqui também o monitoramento de temperatura dos quartos mamários dos animais, através do uso do aplicativo, né, demonstra grande praticidade para a construção de uma base de dados histórica, havendo potencialidade para estudos futuros que utilizem ferramentas voltadas à predição de ocorrência da mastite no gado leiteiro. Porque quando você tem uma perspectiva histórica dos dados, para aquele determinado rebanho, você consegue fazer, utilizar dados estatísticos, utilizar algoritmos, né, para você construir uma ferramenta que auxilie na predição da mastite. Né? No caso, você pega a temperatura do gado ou a imagem, você tenta estimar o estágio de chance daquele animal estar ou não com mastite. E a minha apresentação é isso, aqui estão as referências. Estou aberto para perguntas.